E o Instituto da Anistia, ele existe justamente como mecanismo de resolução de conflitos para esses momentos conturbados em que a sociedade brasileira se encontra nesse momento. Então, me parece que você vê essa tentativa do Supremo de fechar essa válvula de escape, e aí as pessoas vão recorrer a quem? Nesse momento, obviamente, uma parcela dos brasileiros olha com esperança as sanções aplicadas pelo governo americano ao Brasil, justamente porque dentro do país estão se fechando as opções existentes. Se o Supremo Tribunal Federal, para além de uma série de inquéritos ilegais, e nesse caso aqui fica muito claro, né, Mário? O caso em que o ministro Gilmar Mendes livrou o deputado Aécio Neves. O inquérito tramitava há 4 anos. Ele considerou essa tramitação ilegal por excesso de prazo. Temos o inquérito das fake news tramitando no país desde o dia 14 de março de 2019. Grande parte das pessoas que são investigadas no âmbito desse inquérito, até o presente momento, não foram denunciadas. Você vê que o propósito desse inquérito é justamente criar um mecanismo perpétuo de perseguição, porque nem se forma uma culpa porque eventualmente seja denunciada a pessoa ou não. Eles mantêm esse inquérito aberto e, se você incomodar, eles vão lá, decretam lá uma medida de busca e apreensão, interceptação, congelamento de contas, cancelamento de passaporte. Então, obviamente, que a sociedade fica revoltada em observar esse desvirtuamento, essa deturpação do arranjo de poderes no país e dos mecanismos previstos na Constituição justamente para resolver situações como essa que estamos vivenciando. Porque, repito, a anistia foi criada e pensada institucionalmente justamente como uma via de solução em momentos de grave conturbação política. Ela já foi utilizada no Brasil aproximadamente 80 vezes, desde a proclamação da independência, em 1822. Uma anistia a cada 2 anos e meio, aproximadamente. E agora, o que é pior, que essas mesmas elites políticas, que hoje só participam da vida pública do país porque foram beneficiadas pela Lei de Anistia de 1979, hoje são essas mesmas elites que querem proibir que cidadãos comuns, porque vamos dizer, aquelas pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes, no geral, não eram pessoas que participavam da vida política do país como em cargos públicos, não. Eram cidadãos comuns que observavam a forma como as instituições estavam se comportando ao longo do tempo, nos anos ali 2019, 20, 21, 22, que estavam revoltadas justamente pelas ilegalidades praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. E ali, como o próprio ministro Nelson Jobim, que foi ministro do STF, foi ministro da Justiça, foi ministro da Defesa do Fernando Henrique, da Justiça, depois foi indicado pelo Fernando Henrique, ministro do STF, foi ministro da Defesa do governo Lula, hoje atua no mercado financeiro. Ele próprio, Nelson Jobim, falou, olha, ali não se tratou de um golpe de Estado, eram pessoas que estavam revoltadas, era quase, ele fala ali numa catarse coletiva. Ministro José Múcio, atual ministro da Defesa do governo Lula, falou a mesma coisa. Atos isolados de vandalismo, mas não constituía ali aquela situação uma tentativa de golpe de Estado. O Gilmar Mendes, numa entrevista a uma televisão portuguesa, falou a mesma coisa, se referiu àquelas pessoas como baderneiros que estavam ali protestando. E, no entanto, sabendo disso, eles querem fechar o acesso à via da anistia como mecanismo para a pacificação do país. Então, me parece que a revolta é uma indignação justa com essa deturpação das instituições no país, em que o Supremo já há muito tempo vem se arrogando um poder que não tem, atuando para além das suas competências constitucionais, atuando como órgão de polícia, investigador, promotor, juiz. E agora tentando mais uma vez interferir, assim como fizeram na questão das urnas eletrônicas, do voto auditável, quando o Supremo e o TSE pautaram e interferiram no processo legislativo. E eu me recordo aqui, Mari, que o próprio... Lembrando aqui de uma história que eu conheço de bastidor, inclusive, o deputado Aécio Neves, à época do voto auditável, ele estava na comissão que estava discutindo a PEC do voto auditável, ele era favorável ao voto auditável, até que ele recebe uma ligação de quem? Do ministro Gilmar Mendes. E aí ele recua nessa questão.
Então você vê essa simbiose, essa relação espúria entre esses políticos corruptos que são beneficiados por decisões do STF e essa simbiose representada ali, né, naquela reunião, Aécio Neves, Michel Temer, Paulinho, né, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Você vê essa relação espúria que ele já nem tem mais o pudor de esconder. Há um tempo atrás ainda eles faziam esses movimentos de bastidor e tentavam fingir que havia ainda uma normalidade institucional. Agora não. Eles ligam pro Paulinho: Paulinho, entra com uma DPF ali para nos beneficiar envolvendo a questão da lei do impeachment de ministros do Supremo. Aí, agora essa reunião ficou muito clara ali, que contou com a participação dos ministros do STF. Ele já não tem mais, não é, como diz a moralidade pública, né? A mulher de César não basta ser a de parecer. Ele já nem se dão ao trabalho de parecer que há o mínimo, né, de respeito às instituições. Eles maculando e conspurcando as instituições nacionais e um tapa na cara da sociedade brasileira. E, como bem lembrado pelo Paulo Figueiredo, hoje a população brasileira, infelizmente, ou ela se mobiliza como força antissistema, ou eles vão tentar novamente empurrar uma decisão absolutamente ilegal, goela abaixo da sociedade, mantendo essa situação de injustiça dos céus do 8 de janeiro. Bom, agora registrando alguns comentários aqui, Tayane Oliveira disse: nossa, como seria bom se todos os brasileiros assistissem a esse canal de notícias para poder saber de todas as verdades. E a Lucilene Leite: acho a direita muito fraca, deputados são enganados toda hora, esse projeto já está com cartas marcadas, povo, acordem do coração profundo. Olha só, voltando agora com Constantino, consta, a gente trouxe aqui uns minutos atrás essa postagem do Martin De Luca, em que ele destaca o quanto os Estados Unidos estão de olho no que está acontecendo no Brasil e o quanto a anistia é fundamental para que a tensão diminua, para que, né, se possa dialogar novamente de uma forma mais saudável com o Brasil. Paulo Figueiredo também já trouxe algumas publicações, vários membros importantes do governo Trump têm destacado isso, então eles estão de olho, se não houver anistia verdadeira, se houver essa anistia fake, ou mesmo esse pacto, como o próprio Michel Temer chamou, esse acordão absurdo aí, né? Não, sem dúvida, os Estados Unidos estão muito atentos, né? O Martin De Luca é advogado do Rumble e da Truth Social, que é uma empresa do Trump, então ele tem proximidade